de livro hoje? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai gravar um pouquinho aí sobre refazendo capas de livro. A gente vai refazer capas de livros e os livros que eu escolhi para refazer hoje foi o de Crepúsculo, da saga Crepúsculo, os 4 principais livros, tá bom? Bom, gente, como que vai funcionar essa brincadeira, né, daí das capas? Eu peguei livros que eu já fiz resenha aqui no canal, tá? E eu resolvi refazer a capa do livro. Essa é basicamente a brincadeira. Eu fiz um estudo antes no digital. Eu fiz tipo thumbs. São desenhozinhos pequenininhos, né? Pra gente ter uma ideia se a nossa ideia que a gente teve vai funcionar ou não. Ou seja, algumas thumbs funcionaram, outras eu mudei na hora que eu tava desenhando e não funcionou tanto, como é o caso de Eclipse, vocês vão ver. Mas não se preocupem, tá? Que vocês meio que vão ver o resultado durante o vídeo, né? Eu não vou desenhar tudo de uma vez e mostrar o resultado dele só no final. Cada capa vai ter o seu resultado ali depois, durante o vídeo, tá? E o que acontece? Eu resolvi fazer de Crepúsculo porque eu tô muito familiarizada com a história, certo? Então eu resolvi fazer de Crepúsculo por ser algo que me familiariza mais. E assim, é claro que Crepúsculo tem suas questões, principalmente suas questões raciais, tá? É bem complicado o Crepúsculo. Mas eu gosto muito da história de Crepúsculo porque fez parte da minha história, da minha infância principalmente. E eu acho que foi a minha primeira romantasia com a qual eu tive contato mesmo. Então, eu tenho esse carinho por Crepúsculo, então eu quis começar por Crepúsculo, apesar de saber das problemáticas do livro. Nesse vídeo, eu fiz esse vídeo, os desenhos em um dia só. Foram feitos rapidamente esse vídeo, né? Porque eu fiz em A5, que é uma folha menor, certo? Eu dobrei a A4 no meio e fiz em A5, que é a metade da A4, né? O engraçado nessas folhas é que quanto menor o número, maior a folha. Pois é, eu também acho isso bem confuso, mas é assim que funciona. E como eu fiz em A5, eu consegui fazer 4 capas de uma vez muito rápido. Então o que vai acontecer? Eu vou juntar pelo menos 2 capas no mesmo vídeo, ou fazer 2 versões do mesmo livro de capa, pra o vídeo não ficar muito pequeno, tá? Por quê? Eu fiz as 4 capas, deu 20 minutos de vídeo, então assim, ficou pequeno o vídeo, né, para um vídeo de sábado. Então, eu vou meio que juntando vários livros ou fazendo 2 livros, 2 capas para um livro só. Voltando à minha saga com editores de vídeo. Eu vou tentar o CapCut agora, tá? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, se eu já vou estar usando o CapCut nos vídeos, mas se eu tiver, provavelmente vocês vão perceber a diferença, porque nesses vídeos mais longos, tá repetindo o que eu falo ou o que eu faço no vídeo no Canva. Mais um problema aí de edição do Canva, né? Então, eu geralmente... Eu vou tentar o CapCut agora, porque CapCut também tem para celular. Eu vou tentar CapCut, tudo certinho, bonitinho. Mas a única diferença é que o Canva, que é muito bom no Canva, o Canva ele deixa você acessar os seus projetos, tanto no celular quanto no computador. E é uma coisa que eu sinto falta no CapCut, no Filmora, que eu tava tentando, né? Chega de falar de editor, chega de falar de problema, né? Eu não vou comentar do desenho, porque eu tô numa etapa do desenho aqui na minha tela do computador, mas eu posso estar em outra completamente diferente, né? Na etapa que vai estar esse trecho desse vídeo. Então, o que
eu decidi fazer no digital primeiro. Eu vou explicar o que que eu fiz, então qual foi o processo. Eu pesquisei, gente, muita coisa. Tá, eu fui salvando, gente, assim, muita coisa no Pinterest, muita coisa mesmo, sobre Crepúsculo. Pra mim, realmente entender quais eram as ideias que eu queria ter. Porque eu tava com muita dificuldade em ter ideias pra uma nova capa de livro. É uma coisa muito bizarra, porque é uma coisa simples pra quem já leu e viu os filmes, mas ao mesmo tempo não é nada simples. Então eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei muito assim, com muitas ideias e poucas ideias ao mesmo tempo. E assim, eu não pretendo pôr pessoas propriamente dito, mas se eu pôr pessoas, eu vou usar esse bonequinho aqui. Sim, gente, eu já mostrei esse bonequinho aqui no canal, lá nas minhas redes sociais, tá? Ele é um bonequinho de posição, pra gente colocar o bonequinho em qualquer posição, pra gente desenhar, essas coisas. E eu queria muito um bonequinho desse, por isso que eu tô mostrando tanto aqui no canal pra vocês. Porque eu queria muito adquirir um desse, tá? Mas eu gostei muito desse aqui porque ele não tem base, tá? Apesar de o fato de não ter base atrapalhar um pouco na hora de posicionar ele pra desenhar, é mais fácil tirar uma foto dele e usar a foto, né? Daí os meus desenhos, eu vou estudar a anatomia de uma forma mais fácil, né? E mais objetiva do que só fazer tracing ou ficar só copiando sem entender o que o artista fez pra chegar naquele resultado. Eu esqueci qual era a minha linha de raciocínio e tal, então eu acho que eu tava falando do boneco, né? Enfim, vai dar pra estudar a anatomia mais fácil também com esse boneco. Eu tinha esse boneco na faculdade, quando eu fazia faculdade, né? E a gente usava ele não pra desenhar, mas a gente usava ele pra colocar roupinha nele. Enfim, era faculdade de moda, né? E assim, ele tinha uma base, ele tinha tipo esses suportes de Barbie, sabe? Que ficava assim. Então, e atrapalhava bastante na hora de desenhar e tal, essas coisas, e botar o boneco, e ele não era tão resistente. Esse aqui é feito em impressão 3D, então ele é bem durinho assim ainda, né? Apesar de ser tudo articulado, ele é bem durinho. Então dá super pra usar pra desenho pra essa finalidade, né? Não sei se foi criado com essa finalidade, mas enfim. E assim, o próximo vídeo desse... Deixa eu olhar aqui quais são os temas. O próximo vídeo desse, eu tenho que ver com qual eu me simpatizo mais pra fazer, porque eu demoro muito pra ter ideia, né? Então Crepúsculo já foi, mas a gente tem Drácula, Sonho e Pesadelo, Garotos do Cemitério, Conectadas, Morte de Ayla, Minha Alteza Real, Viagem ao Centro da Terra, Apenas uma Garota, Os Dois Morrem no Final, Hashtopper, Vermelho, Branco, Sangue Azul e Tipo uma História de Amor. Esses são os livros que eu quero refazer a capa. Talvez eu coloque Carrie. Aí também eu não falei Carrie? Eu acho que eu não. Não, mas talvez eu coloque Carrie. Por quê? Carrie a Estranha é um dos meus... com certeza, meu livro de terror favorito, tá? Eu tenho um apego emocional a Carrie muito grande, assim, apesar de ser uma história de terror bem pesada. E assim, quando for usar humanos mesmo na capa, eu vou tentar deixar o mais parecido com o personagem da forma como eu imagino, tá? Crepúsculo, como tem filme, né, e tal, Sonho e Pesadelo tem cardzinhos. Eu acho que estão até aqui os cards, em algum lugar nessa gaveta. Essa gaveta é uma bagunça. Aqui os cards. Tem os cards de Sonho e Pesadelo, né, que tem os desenhos deles. Então, assim, eu tenho uma base pra desenhar, caso eu tenha que desenhar humanos nesse sentido. Mas os que eu não tenho base, eu vou desenhar da forma como eu imagino. E sim, gente, eu vou começar a acrescentar detalhes com canetinha,
principalmente com canetinha, nos desenhos de aquarela, porque tem detalhes que não dá pra fazer com aquarela, porque a aquarela é uma tinta muito fluida, ela é muito líquida, literalmente. Então, é muito difícil fazer certos detalhes na aquarela. Então, fica nesse meio termo, tá? Eu vou usar esses dois materiais, mas o foco vai ser sempre a aquarela. Sim, gente, eu queria dizer que eu tô fazendo essa mudança nos materiais, essa mudança leve nos materiais, também no meu TikTok, tá? Que é a ag.book. Eu também tô fazendo essa mudança porque eu tava achando que tava faltando certos detalhes. Fica lindo a aquarela, só a aquarela, mas fica mais bonito ainda quando você coloca certos detalhes. Eclipse foi a capa que eu menos gostei de fazer. Que eu menos gostei do resultado, que eu menos gostei de fazer. Eu tentei pôr detalhes ali que lembrassem um pouco do que acontece no livro, mas eu acho que não ficou legal, a ideia não ornou, não ficou nada interessante, assim. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, você que tá assistindo isso, se você for um artista, provavelmente você vai fazer desenhos que você não vai gostar também. E isso é normal. Eu tava fazendo 4 desenhos no mesmo dia, pra adiantar, né? E eu não gostei de 4 desenhos, eu não gostei de um só. Então isso não me faz menos artista, ou isso não me faz menos capacitada de fazer algo melhor. Isso só mostra que ali eu já tava um pouco cansada, que talvez se eu tivesse deixado a ideia descansar um pouco, esfriar, talvez eu tivesse feito algo melhor, certo? Isso também serve para quem escreve livros, a mesma ideia. E assim, eu tentei deixar esse desenho de eclipse o mais bonito, porque eu achei que a ideia de pôr a Victoria... gente, todo mundo já viu Crepúsculo, ou pelo menos sabe de alguma coisa de Crepúsculo, né? Quando eu coloquei a Victoria, que é essa ruiva que vai aparecer aí em algum momento, ou tá aparecendo aí pra vocês, eu pensei que ia ficar muito legal e ia chamar a ideia pros vampiros, né? E eu também tô usando uma técnica que eu aprendi no curso de desenho. Eu já sabia que a técnica existia, mas eu não usava, que é o úmido no úmido, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre as técnicas aqui pra vocês, tá? Eu também fiz técnica de degradê, que foi me ensinado no curso, tudo. Porque eu usei várias técnicas diferentes para chegar em resultados diferentes nesses desenhos. Curso tudo, porque eu usei várias técnicas diferentes para chegar em resultados diferentes nesses desenhos. Curso tudo, porque eu usei várias técnicas diferentes para chegar em resultados diferentes nesses desenhos. Mais detalhes em cabelo, detalhes em roupa, essas coisas, e fundos, eu usei... Fundo não. Detalhes em cabelo, essas coisas, eu usei bastante canetinha, tá, gente? Pelo, essas coisas, eu usei bastante canetinha. Agora, os fundos dos livros, né, das capas dos livros, eu não sei se eu fiz de todos, mas eu acho que sim, eu literalmente usei o seco, o úmido no úmido, pra ficar bem manchado. O meu intuito era deixar bem manchado o fundo mesmo, pra ficar com essa pegada bem aquarela e tal. Porque assim, gente, aquarela não é uma tinta, ela não é uma tinta que vá ficar 100%... Como é que fala? Não vai ficar 100% certinha a pintura. Ela vai manchar. É claro, tem como fazer degradês incríveis em aquarela, como a minha professora lá do curso faz. É um degradê maravilhoso.
Mas tem toda uma estética, uma ideia, né, de realmente aí deixar manchas na aquarela. E é por isso que às vezes eu uso canetinha. Porque o fato de deixar manchas não deixa com que fique com o resultado na qual eu queria no final das contas. E eu decidi também, esse vídeo não vai sair perto do Halloween, tá, gente? Mas eu tô fazendo perto do Halloween, eu tô terminando de gravar esse vídeo perto do Halloween. Na verdade, um dia antes do Halloween, mas tudo bem. E eu fiquei ali meio que olhando várias referências pra fazer esses desenhos, tudo, pra deixar tudo certinho, tudo bonitinho, né? E eu usei a técnica do degradê nessa capa do amanhecer. Uma capa, um fundo ali, e depois eu fui refazendo ali pra fazer um degradê embaixo dos olhos. Por mais que na cena a Bella não tenha muitas olheiras, é comum, eu acho, num vampiro que tem olheira, né, gente? Mas tudo bem. E assim, eu decidi fazer esses quadros de arte aqui no canal exatamente pra gente mexer tanto com livros, quanto personagens, quanto outras coisas. E eu vou dar um spoiler aqui pra quem assistiu até aqui. Bom, nós vamos ter uma OC no canal. OC é Original Character, personagem original, tá? Que eu tô criando a personagem do zero. E vai sair um vídeo, gente, comprido de sábado, que vai explicar tudo certinho de como eu fiz essa OC, pra caso você queira fazer um também, você que é artista, ou você que tem curiosidade de saber como que funciona esse tipo de... Gente, não reparem que meu olho tá meio roxo, meio preto, meio assim, porque eu fiz uma maquiagem artística, essa daqui, e ela meio que não saiu, porque eu não tenho demaquilante, eu não tenho lenço umedecido, então ficou meio difícil de tirar ela. Mas não aconteceu nada, tá, gente? É só maquiagem artística, tá? Pro Halloween. Então, voltando pro vídeo. Eu tô pintando aí a capa, né? Eu já tô no processo de pintura. Faltou um pouco de vídeo, né? Eu vou gravando conforme eu vou vendo, assim. Aí faltou um pouco de vídeo. Então por isso que tem um gap em que eu faço uma maquiagem artística no meio do vídeo. Simples assim. Mas é comum isso acontecer, tá, gente? Eu vou gravando aos poucos os vídeos e tudo pra ficar bem certinho. E bem feito, né? Mas a edição não ajuda. Mas eu vou tentar o CapCut. Inclusive, CapCut está promissor, tá, gente? Já baixei no computador aí pra testar, pra ver se vai dar certo. Vai ter um vídeo aí com o CapCut. Então, vamos ver se eu consigo fazer aí, quanto que ele exporta. Vamos ver aí todos esses detalhes, né? Porque, como ele é de graça, também deve ter suas limitações básicas, né? Bom, e pra finalizar, né? Eu queria só agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E é isso, né? Fique com eu finalizando o vídeo aí pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado de verdade por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!